A gravação no ar. Esqueci de gravar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Espere Brasil Cast, quinta-feira, dia 7 de maio. Estamos aqui para poder levar a novidade da semana passada, que foi feriado na sexta, e desta semana. E, lógico, o tema não poderia ser ou fugir do nosso controle, senão o Ribes, que é o principal tema. E muita gente ficou surpreso de ter que ler dois regulamentos. Ah, mas são iguais. Ah, peraí, o título um é igual. E o outro? Ah, o outro é que eu vou ter que decorar, que eu vou ter que é, pensar como lidar com esse cenário. Gente, é, não é só isso, né? Se fosse só isso, estava ótimo. Agora a gente tem os 27 estados, esses dois regulamentos, vai sair o regulamento do IS e ato conjunto no regulamento é repetido várias vezes. 112 vezes no RCBS, o nome está difícil, RCBS, né? No regulamento da CBS, 112 vezes. E no ato conjunto na Ribes, 119 vezes. O que significa isso? A hora que tem um cenário complexo, ele fala ato conjunto, uma lei, uma norma, uma resolução, um ato conjunto vai tratar esse tema. E você que já foi lá olhar, deixa eu ver como que eles definiram a venda à ordem. Ixi, não tem. Ah, deixa eu ver como é que está a consignação industrial. Ih, não tem. Vamos olhar como que deixaram o Omnichannel, ou Channel, como alguns preferem. Não tem. É isso que vai ficar no ato conjunto. Todas essas particularidades. Mas eu tenho uma ideia. Não, uma ideia não, eu tenho uma certeza. Você já tem tudo isso mapeado, como funciona, as operações, o e-commerce, o seller, a consignação industrial, a comercial. Tá tudo isso desenhado com o fluxo montadinho, como eu fiz lá em 1900, onde estava você em 1998, 99, 2000. Eu estava implantando o SAP 4.5R, já ouviu falar? E montando esses fluxos. Todas as operações que a área comercial praticava, eu tinha o fluxo. Compra X, beneficia Y, operação com Zona Franca, comercial exportadora. Porque agora, meu amigo, vai ter que remontar tudo isso para atender. Tanto, hoje a gente está orientado pela Lei Complementar 214 e vai ter que ser feita para o RIBS e todos os atos conjuntos. Então, você vai descobrir, não, não tenho pago essa operação de consignação. Estoque pulmão, já ouviu falar? É, fica lá no depósito, no armazém parceiro, distribuidor, e conforme ele vai vendendo, você vai e mantém o estoque, que chama-se estoque pulmão. E aí, se tiver em consignação comercial, ele tá lá com ele o produto, ele vendeu. Você tem que fazer a volta para poder zerar a operação e fazer a venda. Ixi, não é fácil. Se for industrial num cliente, você tem que retornar e fazer a venda. O produto não sai de lá, mas é a questão operacional que isso não se discute com o fisco. Bom, por enquanto. A novidade em relação ao RCBS, ao RIBS, você que está no piloto, você que está assistindo agora, está no piloto, chegou lá uma orientação para vocês de que a Receita quer apoio na construção do regulamento. É isso mesmo. Ela vai entrar em contato para e vai te pedir, o que está faltando aqui? Isso que eu estou falando aqui agora, né? Lembre só uma questão, né? Uma coisa é a Receita Federal, outro cenário é o CONFAZ, Comitê Gestor. Aí eu falei com o Comitê Gestor, mostrei o modelo da Receita, ele falou, então vamos fazer o mesmo lá no painel de serviços. Você já acessou o painel de serviços do RIBS? Digita Comitê Gestor, CGIBS, serviços, você vai lá no portal de serviços, se você ainda não acessou, tá bom? Então vamos.
caminhar para o nosso processo, ok? É, Então, duas novidades que eu te passei. A Receita abriu a questão para aceitar de vocês, contribuintes, empresas, sugestões para melhoria do RCBS. O comitê gestor vai fazer o mesmo. O que que se espera de você, profissional, você da representante da empresa, é que você já tenha em sua mão, né? Quais são as dores que estão aí no regulamento que você não encontrou? Por exemplo, você colocou lá na se você tivesse um mapeamento, era só colocar lá na inteligência artificial e mandar ela localizar no Ribs, por exemplo. Ela ia dizer, ó, a maioria não tem, tá? Eu já fiz isso. Não com inteligência artificial, inteligência, sei lá, a minha, mas enfim, real, para poder fazer. Eu estou editando lá a publicação no portal, você vê lá que está todo vermelho. Ai, meu Deus do céu, caí. Meu link está com problema, está caindo, eu voltei, tá? Então, lá, se você for lá no portal Espere Brasil, você vai ver que está azul, está verde, está vermelho, está amarelo, igual a gente fazia na aula de direito, né? Você não tinha lá o marca-texto, você falava para não riscar o livro, ou então aqueles marcadores de plástico, né? Não post-it, marcador de plástico, cada um tinha uma cor, a gente usava para decorar. Isso no primeiro ano, porque no último ano você nem levava o código, né? Engraçado isso. Mas é porque você decorou, é lógico. Bom, gente, esse assunto do RIPS ainda vai dar pano para manga. Eu não queria falar essa frase. E vamos combinar, né? A próxima semana eu vou perguntar para vocês se vocês já avançaram com relação a o processo da companhia e o regulamento. Esse sempre norteou o nosso trabalho lá no GEITS, né? O nosso comitê gestor, comitê gestor, ó, pretensão, nosso comitê tributário. O GEITS foi criado em 2009, vocês sabem, e a nossa preocupação sempre foi o processo, tá? Não lógico que agora, com o tempo, a gente ampliou o leque, né? Hoje eu tenho, acho que, 8 software houses participando do Jenkins, porque elas querem estar à frente, querem estar atualizadas e querem a discussão, né? Uma até em especial está querendo que a gente discuta o que que surge de demanda, o que que surge de inovação dentro desse pacote de reforma. Tem muita coisa, tá? Tem muita oportunidade para software house, por incrível que pareça. Eu já falei com software house preocupada em perder o mercado, em perder cliente, porque o fisco vai calcular o imposto. Gente do céu, santa ingenuidade. Bom, até eu conheço, tenho um amigo que ele montou uma IA para responder as perguntas que você tem. Chama o Jorginho. Já sabia do Jorginho? O Jorginho fica lá no WhatsApp. Tem a dúvida? Manda para o Jorginho. Bom, pessoal, a questão do RIBS e do CBS, eu já fiquei bastante tempo nele. Ele inaugura um novo modelo, né, que eles chamam de, como é o nome? Digital First, interoperável, né? Que é pré-requisito, orientada a dados. Cuidado, hein? Dados, informação. Você precisa trabalhar com a sua informação. E lógico, né? Criou-se a associação entre Receita e Comitê Gestor para garantir a governança. E o RCBS e o RIBS trabalham isso muito forte. Se você olhar para o modelo hoje, ele é estático, né? Fragmentado e, que a gente aprende, reativo. Sempre você reagindo. Lógico que quem trabalha comigo já passou dessa etapa, né? O IVA é mais dinâmico, ele integrado com todas as outras unidades, entes, e lógico, certamente proativo.
Bom, falamos da calibração do RCBS. Semana que vem a gente volta com esse tema do RIBS e do RCBS, tá bom? Outro item importantíssimo que saiu essa semana, o Danfoss. Ah, fulano está preocupado. Danfoss, a gente faz essa brincadeira, não tem jeito. É o Danfoss 2.0 e a gente discutiu isso há 2 semanas, não, 2 semanas não. Há um mês atrás, a gente estava discutindo o layout do Danfoss. A preocupação sempre foi manter um A4, não ter a página de verso com informações. No Danf, essa preocupação também existe, e lá eles estão querendo colocar só os totais. Então, ainda não está fechado, deve sair em breve o layout do Danf. Em relação a serviços, é o que temos para o momento, a nota técnica 8 provisória. Você viu lá que vai sair uma outra nota técnica para normatizar e definir mais as questões dos novos tributos. A API vai morrer. Tem gente que queria que morresse agora, mas tem aí um capítulo à parte até 1º de julho. Detalhe importante de API, gente, porque enquanto essa API morre, lá a discussão do IBS é apuração assistida sem API você não faz, tá? Não faz. Ir lá direto e fazer, o sistema não dá certo. O que que acontece? Você precisa ficar atento a essa questão do layout, tem informações importantes no layout que você vai ter que colocar, né? Esse layout ainda vai ser incorporado com outras questões. Eu estou lembrando aqui do CIB. O CIB é um enigma, né? Porque o cadastro de imobiliário brasileiro, por conta da locação, deixa eu te contar um segredo, que cai entre nós, segredinho. Imagina que você tem um estacionamento lá com seus irmãos. Você tem, eu vou chutar o balde, 7 irmãos, mais você, 8. Cada um tem um quinhão desse estacionamento e você aluga aí para essas parques da vida. Hoje você emite uma nota e se ferra para repartir esse bolo, né? Assume as dívidas do pai e mãe, enfim, que cada um teria que pagar uma parte, né? Sabe como vai ser no mundo IBS, CBS a partir do ano que vem? 8 irmãos, 8 donos, tá lá na escritura, 8 notas fiscais de cada um dos irmãos. Ah, mas o meu irmão é pessoa física, ele vai ter um CNPJ que não o configura como pessoa jurídica para poder emitir essa nota. É isso aí. Olha só que rastreabilidade, hein? Você não tem irmão, mas tem cliente nessa situação? A mesma coisa, tá? Ah, são empresas? Aí melhor ainda, né? Já emite nota, tá tranquilo. Dentro desse pacote da nota de serviço, o que que nós tivemos? A resolução, do Comitê Gestor 189, que obriga as empresas do Simples a emitir nota no ambiente nacional. Ah, mas não vai ter tanto impacto assim, né, gente? Só são 18 milhões de empresas do Simples. Hum, É um número mágico que eles passam aí. Você vai lá no Data Sebrae, ele tem esse número. Ah, ele separa em EPP, ME e tal. Mas numa acachambrada, como falava o meu professor de contabilidade lá, nos idos de 2000 não, em 96, era esse o número, 18 milhões. Então, imagina o volume, imagina a demanda, imagina o mundo de coisas que vai ser demandado para você que trabalha em software house, para você que trabalha em escritório de contabilidade, vai precisar de uma IA para fazer isso, né? Já pensou nessa operação? O volume de trabalho? Ah, mas tem gente que vai fazer, emitir naturalmente sozinho. Mas comece a pensar nesse cenário, porque o simples você sabe, né?
É aquela história, é um faturamento pequeno, mas de um grande volume por inscrição. E aí ele vai precisar de ajuda, vai precisar do seu apoio. Beleza? Então, olha só, falamos do RIBS, falamos da obrigatoriedade da nota, falamos do layout do Dunphy e falamos da obrigatoriedade da nota. Todos eles estão gerando demandas. Todos eles estão gerando oportunidades, seja para quem vende serviço, seja para quem precisa gerar o conteúdo, ajustar o sistema de gestão. Imagina, gente, agora o seu sistema de gestão está com a lei 214. Agora você tem que pôr o RCBS e o RIBS. Você viu que no RIBS tem ele fala, artigo 4º da Lei Complementar 214. Está até fácil, mas tem que ir lá e editar e colocar, acrescentar, tá? O item novo que surgiu, gente, é a Taxonomia Sustentável Brasileira. Olha que nome legal. Taxonomia Sustentável Brasileira, TSB. Nós já temos uma taxonomia para o uso do XBRL, uma linguagem universal, vamos falar assim, para apresentar os dados contábeis, né? Por exemplo, a Austrália tem uma coisa de SPED, um modelo muito próximo do SPED, copiou da gente, tá? Outra hora eu conto isso aí. E ele já desenvolveu o TXT para depois ir para o XBRL. Ele pulou o XML. O XBRL foi criado em 1960. Isso quer dizer que o homem estava chegando à Lua e um contador e um técnico de TI Oracle, um DBA, sentaram e desenharam isso. Bom, para o contador se relacionar com um técnico, um DBA, olha, esses caras são bons, viu? Porque não é fácil, não. Eu já tive que fazer isso, né? Para montagem de script, até para colocar hard code no script, que a gente não recomenda, mas tivemos que fazer. Mas não afetava a legislação, era operacional, então não tinha grandes impactos. Hard code, porque afeta a legislação, é execrável, porque mudou a legislação, ninguém está fazendo a gestão daquele script, a empresa dança. Então não pode fazer. Então, em termos de taxonomia, existe a XBRL, agora temos a taxonomia sustentável brasileira. Temos não, né? Ela será construída. E o objetivo dela? Classificar economias como sustentáveis, parcialmente, sustentáveis parcialmente e não sustentáveis. Me atrapalhei porque o GEIFES, o nosso comitê, que vai ser na quarta-feira, a gente criou com o nome, Grupo Especial de Inteligência Sustentável. Por quê? Porque ele está pensando no negócio, né? O negócio precisa ser manter, precisa ser sustentável, erros de balanço afetam a empresa, de reportes, né? Podem dar problema na sustentabilidade daquele negócio, a gente sabe, tem um monte de casos aí no mercado. Então, lá em 2009, nós pensávamos nisso, a sustentabilidade do negócio. E recebi críticas abertas. O que tem a ver sustentabilidade com contabilidade? Imagina. Enfim, e aí estamos. Lógico que vai passar por um processo de testagem. Carlos Eduardo, bom dia. Vai passar por um processo de testagem, que foi desenhado para fazer essa certificação. Foi construída o NEP-FI, pela CVM, pelo Ministério da Fazenda, pela GIS, não é a Gislene, minha sócia, e pela IRM. Tem dois grupos, um climático, mitigação e adaptação, e um econômico-social, desigualdade, gênero e raça. Agora que vem é a hora da verdade, né? Eu sei de empresas que ganham prêmios de melhor empresa para se trabalhar, de melhor empresa de resultados, mas a gente está lá nos meandros, sabe como que funciona a coisa, né? Diga-se de passagem. Uma dessas empresas, ele estava há 2 anos sem entregar a ECF,
estava omisso, a ECD também. Aí chamaram a consultoria para implementar a ECF, gente, a contabilidade da empresa. Multinacional brasileira, com controle brasileiro, ações na bolsa, sabe? Como que pode uma empresa? Cadê o contador dessa empresa? É igual o contador uma vez de uma empresa de logística internacional, né, de container, que eles tinham o plano de contas em alemão. A legislação brasileira, o CRC, exige a tradução não só o CRC, mas da Receita, exige a tradução do plano de contas. Aí perguntamos para ele se ele sabia, ele sei, e por que que ele estava assinando algo com irregular? Ah, mas é a empresa que manda. Olha que horror. Me, me dói a alma ouvir isso de um contador assim experiente, gente. Mas, enfim, é importante destacar, a taxonomia, ela vai falar com o mercado de capitais, com a CVM 193, títulos verdes, e o próprio IVA. A gente tem uma discussão aí do IVA, o IVA verde, né? Assim como tem o ICMS verde, vai ter o IVA verde também. O Pará tinha pedido lá, o governador, um estudo sobre isso, porque há uma partilha para os municípios que trabalham com o município verde com essa verba. Então, é importante que você acompanhe isso. É importante que a sua empresa se interesse por esse projeto. Tem que ir lá na Abrasca, conversar com eles, se filiar à Abrasca, enfim. E a grande bomba deste mês foi as portarias 19 e 20 de São Paulo, que a gente já sabia, eu cantei a bola aqui para vocês, da desmontagem ou da eliminação do fim do ICMS-ST, das obrigações da, ai meu Deus, do ICMS-ST, vamos falar assim. O que que acontece? A substituição tributária, faltou o nome. E a ideia é que quando começar a reforma tributária, de fato e de direito, lá em 2009, não tenha substituição tributária. Tentaram fazer aí um arremedo e, na hora H, mudaram de ideia. Eu vou até mostrar para vocês o quadrinho que eu montei, ainda é provisório, fiz correndo aí para nós, para vocês. Então, esse é o quadro dos temas excluídos da. Oh, meu Deus do céu, deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando. Esse é o quadro dos itens que foram excluídos, né? Então, estamos falando de eletrônico e eletrodomésticos, ventilação verde. Vocês viram que o selo verde mudou, né? Mudou eu não vou lembrar de cabeça, eles tinham, acho que três ou quatro, agora só tem três medições. Limpeza doméstica, ração PET, produtos de construção e utilidades domésticas, tá? Então, só para você. E a tendência é que os demais estados também façam isso, tá? Tomem essa decisão, porque é contraproducente. Imagina, gente, imagina você fazer o mundo paralelo, 10% da nota tem IBS, 90% tem ICMS, tem ICMS-ST, tem DIFAL, tem FEF, tem OFOT. Jesus Cristo. Então, o que vai ser a vida? Imagina se tem uma devolução disso. Minha Nossa Senhora, né? Então, eu não vou entrar no detalhe de todos os temas que foram, todos os itens, né? Quando fala em eletrodoméstico, quando fala em ventiladores, máquinas de lavar, bebedouro, forno, cafeteira, lavadora. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas é importante que você acompanhe isso, e do seu estado também, se você não estiver em São Paulo. E lembrando que o ajuste no estoque, que é obrigatório, está lá na CAT 28 de 2020.
E você vai poder tomar crédito lá em, acho que está em 6 vezes. Tinha um que estava em 12, mas acho que está em 6 vezes. Dá uma olhadinha lá, que eu não deu tempo de relembrar isso. E lógico, isso aí, se o item está saindo da substituição tributária, qual que é o reflexo disso no negócio do seu cliente, por exemplo? Ele vai deixar de ser antecipado. Isso dá um fôlego aí na margem, né, na precificação. Cuidado, não esquece de mexer nisso também. Caramba, eu já mexi por conta, estou mexendo, eu vou mexer, né? Fato não mexeu ainda por conta da reforma tributária e por conta também do ICMS-T na parte ICMS, na parte mais reflexo mais na parte ICMS-ST. E aí, então, estamos falando de impactos no sistema de gestão, RP, questão do CFOP, que muda, CST, NCM, regras fiscais, no próprio PDV, tudo precisa ser ajustado, tá, gente? É trampo, hein? Nossa Senhora! Então, juntando tudo, nós temos o RIBS, a CBS, o DANFSE, a nota nacional obrigatória, o TSB, a taxonomia e o desmonte do ST, da substituição tributária. O mundo está pulsando, está fervilhando aí, gente. Precisamos. Olha, essa história da. Eu dou risada quando eu ouço falar assim de 6 por 1. Eu queria ter 6 por 1. Ontem, né? Sei lá que dia, hoje, eu terminei a pauta do nosso comitê. Ah, eu ia pôr a pauta do nosso comitê para vocês, não coloquei. 1 da manhã, só isso. Estão cobrando lá, né? Eu só estava me atormentando aí antes de entrar, porque eu fiquei de publicar e acho que deu algum tilt lá que não entrou. Então, gente, esses foram os temas que a gente entendeu importantes para essa discussão. Olha, tem muito mais, tá? Não vou dizer para você que não teve, mas a gente tem que priorizar algumas coisas. Tem um item importante que é a API, só que eu não posso te falar porque está em discussão ainda, mas pensa na API do IBS. Hoje você tem a API da CBS, para quem não está no piloto, a API do IBS, da CBS, ela só traz os saldos, né? A apuração. Você quer ver o item, você não consegue. Está parado. Pode falar isso aqui? Isso aí. Está parado. Estamos aguardando. Existem algumas questões de impacto de orçamento, né? A Receita não fala, mas ela pediu 278 milhões de dólares lá para o BID do Profisco 3. Profisco 3 é o que vai tratar da reforma tributária. Não saiu ainda, está na mão do Senado. Aí eu pergunto para você, o Senado vai liberar antes ou depois da reforma? Pergunta. Essa é uma boa pergunta. Simone, como eu disse, as empresas vão precisar ajudar aí o fisco a redesenhar esse regulamento do IBS. Então, só para terminar essa questão da API, então, da API da CBS está no marasmo, mas está trazendo os documentos fiscais, tá? Não só a NFE, está trazendo NF3E, acho que está trazendo o CTE também. Isso na última reunião o pessoal comentou. Agora, a API do IBS não está pronta ainda e tem algumas coisas muito importantes que, quando permitirem, a gente comenta aqui, tá bom? Pessoal, obrigado. Desculpa o atraso, mas compensei aqui até 11h40. Isso foi um plano de senha aqui que eu esqueci. Desculpa. Um grande abraço a todos. Bom término de semana. Amanhã estamos lá no Jornadas no Hotel Tivoli, antigo Monfarrege, o Tivoli Monfarrege, com a Abate, para falar um pouco sobre as obrigações acessórias no mundo IBS-CBS e no mundo paralelo. Tchau, tchau. Até.